Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 27ª aula online da nossa escola bíblica. Glória a Deus por isso. Deus nos dá essa oportunidade de chegarmos até você através do seu celular. Olha que bênção, tem gente que usa de maneira tão errada, mas para nós tem sido glorioso, porque o Senhor tem se manifestado através dos cultos, dos estudos, a tudo quanto fazemos em favor do reino de Deus. Então, que você possa aproveitar grandemente essa aula. A aula passada nós falávamos sobre a grande tribulação, Jesus começa aí a falar e nós falamos, ele disse sobre a sua vinda, né, que seria como um relâmpago, seria evidente, visível, né, a todos. Nós até falamos sobre isso no culto de domingo, sobre a volta de Jesus. Todos veriam, todos ouviriam, né, e que ele se manifestaria onde as pessoas que não criam ou não criram, elas com certeza vão se arrepender, mas daí é tarde demais. Então não deixe para depois, não terá tempo. Então agora nós vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28, e vamos continuar a falar desta vinda de Jesus. Então a palavra de Deus diz que onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então nós temos aqui dois significados. Quando vocês virem abutres, é porque tem um cadáver. É um sinal bem claro, né? A gente sempre quando vê aí urubus, né? A gente sempre sabe que ali tem algum animal morto, né? E ali os abutres se ajuntam para comer aquela carne apodrecida. Então, a minha vinda será clara desta maneira, diz Jesus. E os abutres levantados na bandeira dos romanos, vocês vão perceber que a destruição aconteceria rapidamente. Então Jesus agora continua falando da sua vinda. No verso 29 ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então poderiam ser expressões figuradas para indicar dias difíceis, a vida espiritual. Se pensarmos no literal, sinais nos astros, né, seriam mais evidentes. Jesus está dizendo aos discípulos para ficarem atentos, que acontecerão coisas não comuns. Então nós estamos tratando aqui de vida espiritual, estamos tratando da vinda de Jesus, e o que acontece? Tudo vai acontecer, nós veremos, os outros também. Nós cristãos veremos, mas os outros também. E tudo acontecerá numa rapidez imensa. No verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, você vê aqui que será rapidamente um sinal visível onde todos verão, os que creem e os que não creem. Então, aqui vai ser visível no céu, todos os verão o sinal no céu. Jesus demonstra a sua vinda, será visível a sua segunda vinda. Mateus 31, 24, versículo 31, diz: e ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade a outra extremidade dos céus. Então, Jesus vai reunir os salvos, separando os salvos dos não salvos. O servo precisa estar vigilante e preparado. Haverá uma divisão. Pessoas não entendem que chegará e terá céu e inferno. Haverá juízo, haverá divisão. Então entenda isso, esteja preparado. Coloque a sua casa, a sua vida em ordem. A parábola agora, Jesus vai falar da figueira, né? Então no verso
32, 33, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo e às portas. O que está próximo? A destruição de Jerusalém ou a volta de Jesus? Ou as duas coisas, né? Jesus está falando da destruição de Jerusalém. Eram palavras que estaria próximo àquele momento. Então, no verso 34 e 35, diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você pode acreditar num monte de coisa que as pessoas falam, mas as palavras do Senhor Jesus, elas não passarão. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com a atenção que você volta para determinadas coisas, determinadas pessoas, para a religiosidade. Você tem que voltar a sua mente, a sua atenção para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, e quem não vier por mim não ganhará o reino dos céus. Ele é a porta. Então, a porta para a vida eterna, a porta para a salvação. Jesus é a porta para caminharmos aqui nesta terra. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos uma porta aberta para continuarmos uma outra caminhada, agora uma caminhada na verdade, uma caminhada na luz e não mais nas trevas. Amém? Então, o dia e a hora são desconhecidos. Tem gente fazendo conta. Tem gente fazendo conta da vinda de Jesus, contando dias, semanas, anos. Pare com isso. Olha o que diz a palavra de Deus. No verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe, nem Jesus sabe. Vamos combinar isso. Então, se Jesus é Deus, ele tem onisciência, saber de tudo. Por que ele diz, então, não saber desse dia e nem a hora, se ele é Deus? Jesus está tratando do seu aspecto humano. Por isso, diz que nem ele saberia. Então, Jesus estava aqui na terra como homem, já como Deus, né? Como Messias. E aqui ele fala que nem Jesus, nem o Filho saberia. Ele está falando como ser humano aqui nesta terra, né? Mas ele, como Deus, sabe todas as coisas. Nós sabemos da Trindade, né? 3 em 1. Então, Jesus condena qualquer tentativa de adivinhar dia e hora. Não devemos ficar especulando isso. Nós sabemos que Jesus está voltando. Por que nós afirmamos isso? Porque cada dia que nós vivemos, nós estamos mais perto da vinda de Jesus. Cada dia que se passa na nossa vida, nós estamos mais perto de Jesus estar voltando para nos buscar. Então fique atento a isso. Nós não sabemos quando. A Bíblia está dizendo que ninguém sabe. Você não é Deus. Então não se compare a isso, né? Pare de ficar ouvindo a contas, 2000 e pouco, 2026, 2000. Pare, gente. Se prepare, porque ele está voltando. E nós não sabemos quando. No verso 37 a 39 diz assim: pois assim como nos dias de Noé, também será a finda do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus fala dos sinais, ele quer colocar no coração dos discípulos a preparação e a vigilância. Então é isso que estamos falando hoje. Esteja preparado, vigie, porque Jesus está voltando. Então, demonstra o inesperado, demonstra a surpresa. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe tempo, hora,
Nem ninguém sabe. No verso 40, 41 diz, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Esse texto não leva ao arrependimento, mas as relações humanas não serão a garantia de que seremos salvos juntos. A salvação é algo individual. Não é porque eu sou salva que a minha família é salva. Tem que ser salva pela fé. Tem que acreditar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Andarmos pela palavra de Deus, andarmos pela fé, né? Cumprirmos o ID de Jesus. Então, tem uma série de coisas que vão nos levar à salvação e à vida eterna. Este é o contexto da vinda de Jesus. Haverá uma separação entre salvos e não salvos. A garantia de salvação é pessoal. Como está a sua vida? Como você tem andado, no que você tem pensado, no que você tem falado, né? Mateus 42, 24, capítulo 24, versículo 42, diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então, vigiai, vocês precisam estar preparados, estejam atentos. Hoje nós vemos as pessoas desatentas, olhando, viajando na maionese, né? Como a gente sempre fala. As pessoas aí, como dissemos lá atrás, na época de Noé, é a mesma coisa. Continuam se casando, continuam indo a festas, continuam comprando. E a sua vida espiritual como está? Nós estamos aí às portas da volta de Jesus. Então nós precisamos estar vigiando para estarmos preparados. Versículo 43, 44, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, fica também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a hora que você estiver desatento aí, Jesus estará voltando. Vigiai, muitos estão desprevenidos, né? Nós sabemos disso. E nesta pandemia toda, o que me preocupa muito é que muitas pessoas no começo ficaram falando de Jesus, se preocuparam em ouvir a palavra, né? Fique atento, nós temos, olha, culto terça-feira online, nós temos quinta-feira presencial e online, nós temos domingo de manhã, esta escola bíblica online, à noite nós temos o culto da família presencial e online, temos todos os dias um devocional que eu coloco no grupo da família, ali eu coloco, tem um versículo bíblico, tem uma pregação muito rapidinha e tenho ali uma oração rápida onde nós fazemos e ouvimos a palavra de Deus para iniciarmos o nosso dia, uma palavra de ânimo para não esquecermos de que Jesus está conosco todos os dias, diante de qualquer circunstância que nós estejamos enfrentando. Então você não está desamparado, você tem aí uma palavra, mas você está desatento. Porque agora as coisas estão voltando a funcionar. Você está voltando ao grupo de amigos, você está voltando ao teu trabalho. Então as pessoas agora já estão voltando a se dispersar. As pessoas continuam no seu desatento. Então isso me preocupa muito. Porque as pessoas, ai pastora, quando que a igreja vai voltar? Cadê você que eu não tenho visto nos cultos? Cadê você jovem? Tem jovem que fica colocando lá no grupo, ai, hoje eu vou na igreja. Mas, e aí? É sua obrigação você ir para comungar com os santos, nós que estamos ali, levando a palavra, trazendo uma palavra, e estarmos uns orando pelos outros, estarmos em comunhão. Isso é igreja. Isso é obrigação nossa, estarmos na casa de Deus. Você não está por quê? Né? Temos ali um número limitado de pessoas? Temos, mas nós temos 2 cultos presenciais. Duvido que você esteja vendo os nossos cultos online, todos eles.
Duvido que você esteja ouvindo os nossos devocionais. Então, se prepare, Jesus está voltando e é o nosso dia a dia que vai trazer salvação e vida eterna para nós. Então, vigie. Depois tendo uma vida séria com Jesus, mesmo assim muitos serão surpreendidos. Então agora Jesus vai falar da parábola do bom e do mau servo. Então Jesus trabalha agora fazendo uma comparação, uma transição dos sinais que ele mencionou, de detalhes sobre a sua vinda, do cuidado que os seus discípulos devem ter com falsos profetas. E tem muita gente aí levantando a mãozinha, tem muita gente aí falando aquilo que Deus não mandou falar. Assim como dando data e hora de que Jesus vai voltar, né? Então fique atento, fique atento. Ele passa a falar da vigilância e agora usa parábolas, né, para poder fechar essa primeira parte do ensino, na comparação entre dois servos, o servo bom e o servo mau. Então ele fala agora no versículo 45, servo bom, fiel, prudente, mesmo o Senhor estando longe. Tem gente que imagina que Deus não está vendo o que está fazendo, né? Ou tem pessoas que estão levando uma vida em obediência à palavra de Deus, mesmo sabendo que o Senhor não está presente. Mas o Espírito Santo de Deus está presente. O Senhor vê tudo e a todos e todos os lugares. Ele sabe de tudo. São os atributos de Deus. Então não pense que você some nos olhos de Deus. Não pense que você consegue se esconder de Deus. Então, o servo bom é aquele que obedece mesmo estando longe do Senhor. O Senhor confia a ele o trabalho de cuidar da sua casa e dos seus familiares, no verso 45. O Senhor lhe confiará seus bens se ver nele fidelidade. Deus só vai abençoar você, meu irmão, se você for obediente à palavra. Não adianta você ficar pedindo. Senhor, me abençoa. Não sei porque o Senhor não faz. Claro que sabe. Você diz que é salvo. Tá bom. Mas salvo do quê? Se você continua fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. Muda o rumo da prosa. Muda a sua vida. Deixa para trás as coisas que não agradam a Deus. Você tem que mudar. É uma vida nova. Cadê a vida nova que Jesus te deu quando você o aceitou? Pensa nisso, meu irmão. Ah, pastora, a senhora está falando? Estou falando sim. Porque eu vigio minha vida todos os dias. Quando eu vou dormir, quando eu vou orar, eu sempre falo isso na igreja. Eu tenho que ter aprendido alguma coisa todos os dias, mas também eu tenho que ter a certeza de que eu cometi erro e esse erro eu não vou continuar cometendo. Nós pecamos todos os dias. Então, meu amado, cuide-se. Então, viverá na presença do Senhor aquele que obedece, aquele que faz tudo quanto o Senhor tem dito. O Senhor confiará seus bens e verá nele fidelidade. Então, confie no Senhor. O mau servo, imprudente, infiel, quando o Senhor está longe. Então, ele acha que Deus não está vendo, no verso 48. Ele espanca os companheiros e se torna um beberrão. Está cheio de gente assim. Meu Jesus amado. Verso 49. No verso 50, 51, o Senhor o castigará, vindo quando ele não espera e condenando-o. É isso. Obedece, tem bênção. Desobedece, tem maldição. Diz a palavra de Deus. Viverá onde há choro e ranger de dentes. Quando Jesus voltar, vai haver esta separação do bom e do mau servo. Pense bem, meu irmão. Isso é uma palavra muito forte, é uma palavra que tem que nos tocar poderosamente. Agora, o Senhor Jesus vai começar a falar sobre o grande julgamento. Então, nós falamos sobre o servo bom e mau, né, aqui. E vamos, então, entrar
no capítulo 24 do livro de Mateus. Vamos ao versículo 3, que diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. E quando se aproximavam dele os discípulos, e em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E com que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus fala, mas aquilo demora para entrar no coração. Por isso que a palavra, ela vem para libertar, para curar, mas você tem que ouvir, ouvir e ouvir. Você vai ouvir e esta palavra tem que entrar no seu coração e você tem que praticar estas palavras. Então, este versículo tem duas perguntas. Dizei-nos quando sucederão estas coisas, né? A destruição de Jerusalém, e qual sinal haverá da tua vinda e a consumação dos séculos, o final dos tempos. Então faz parte desta aula, né? Estas duas perguntas. Jesus continua falando sobre este assunto, que o mais importante não é quando ele vem, mas estar preparado para este dia. Então ele vai trabalhar agora com os sinais. Então ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Capítulo 25, versículo 1. E a palavra de Deus diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então nós temos aqui uma separação de personagens e de situação. O texto cita 10 mulheres virgens, lâmpadas e o principal, que é o noivo. Então o noivo vai ser identificado como Jesus. 5 virgens serão prudentes e 5 imprudentes, serão descuidadas, serão nécias, serão loucas. E temos aqui uma lâmpada, né? Algo que traz luz. Jesus não está falando de noivas, de um noivo, de um casamento polígamo, de um homem com várias mulheres. Tem gente que pensa assim. O foco é o noivo sendo Jesus, e as virgens representam aqui a igreja em geral. Porque dentro da igreja nós encontramos pessoas prudentes e pessoas imprudentes. A lâmpada, a lamparina que elas carregam, tinha um pavio que dava uma chama e o recipiente para colocar ali o azeite, o óleo, para que a chama se mantivesse acesa. Então vai ser o símbolo da prudência. Vai dizer se as virgens estão ou não preparadas para a chegada do noivo. Qual o pano de fundo que Jesus usa para esta palavra? São as bodas, o casamento dentro da cultura judaica. O casamento dos judeus, presta atenção, tinham 3 estágios. Primeiro, o compromisso entre os pais da noiva e o noivo. Então vinha antes de qualquer sentimento. O contato entre noivo e noiva, o comprometimento de que daria a moça e o rapaz para um casamento futuro. Esse era o compromisso. Existiria um noivado. Era uma festa feita na casa da noiva, quando promessas eram feitas e a noiva era presenteada. Os convidados eram testemunhas, e se o noivo ou a noiva falecessem enquanto noivos, era o outro considerado viúvo. Não tendo ainda casado, não poderia ser desfeito, porque houve um compromisso. Aí tem um casamento. O noivo, acompanhado de seus amigos, iam buscar a noiva na casa do seu pai, na casa dela. E o cortejo ia para a casa do pai dela para o casamento. Então a noiva estava na casa do pai dele esperando. Que vemos dessa estrutura que Jesus está usando esta figura de casamento porque ele é um noivo. E as outras virgens, 9 virgens, né? Uma delas era noiva, seriam damas de honra. Não era para casar com o noivo, mas eram considerados a honra
do noivo. Então, as outras 9 estariam acompanhando, seriam as damas de honra. No verso 25, no capítulo 25, no verso 5, a palavra diz assim: e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Nós vamos parar por aqui, porque nós vamos aprender muitas coisas com esta parábola. Então, vamos parar por aqui. No próximo domingo, nós estaremos falando sobre agora as 5 separadas, as que estão preparadas e as 5 que não estão preparadas. Então temos aí muito estudo, bem legal para você aprender bastante da palavra de Deus. Estar aí colocando mais conteúdo, né, ao teu conhecimento. Amém? Então tenha aí um excelente domingo na presença do Senhor Jesus, juntamente com a sua família. Continua aí guardadinho e um beijo grande no seu coração.